Às 7h42 da manhã do dia 17 de agosto de 1943, no campo de aviação de Dobaldura, na Nova Guiné, o sargento técnico James McKenna estava abaixado sob a asa esquerda de um P-38 Lightning Dali. Ele observava o piloto da aeronave se preparar para uma missão que, naquele ponto da guerra, tinha grandes chances de terminar de forma trágica. O piloto era o tenente Robert Hayes, um jovem de apenas 23 anos, com 6 missões de combate no currículo e nenhuma vitória registrada. Aquela manhã prometia ser brutal. Os japoneses haviam enviado 18 caças Mitsubishi A6M0 para interceptar a patrulha americana. Hayes, sem alternativas, estava prestes a voar diretamente contra eles. McKenna já tinha passado 8 meses trabalhando com o P-38. Conhecia aquele avião como quem conhece a palma da própria mão. O formato de cauda dupla, os 2 motores, a velocidade impressionante em linha reta, a força em altitude. Era um caça poderoso, mas não deixava de ter uma falha mortal. O problema que estava matando pilotos americanos dia após dia era simples de descrever, mas devastador em combate. O P-38 não conseguia virar com a mesma rapidez que o Zero japonês. O Zero era mais leve, muito mais ágil. Fazia curvas horizontais em metade do tempo. Em um duelo aéreo, isso decidia tudo. Por isso a doutrina americana era clara. Nunca tente acompanhar um Zero em curva-ataque, dispare e se afaste. Nunca se prenda em giros prolongados. Hayes já tinha seguido essa orientação 5 vezes, todas sem sucesso. Os pilotos japoneses eram bons demais. Usavam manobras de isca para forçar o P-38 a entrar em curvas. Cortavam a trajetória do americano por dentro, conseguiam vantagem de posição e terminavam o combate rapidamente. Em apenas 6 semanas, 37 P-38 tinham sido derrubados naquela região. A maioria em situações exatamente assim. McKenna tinha visto bons pilotos morrerem dessa forma. Via jovens de rosto tranquilo caminharem até seus aviões e, horas depois, via os mesmos rostos cobertos por lona, retornando sem vida. O manual culpava o piloto. Os instrutores diziam que era teimosia em seguir o Zero em curva, mas McKenna sabia que não era isso. O problema estava nos cabos que controlavam os ailerons. Eles percorriam as caudas e passavam por uma série de roldanas até chegar às asas. E havia ali uma folga pequena demais para ser vista a olho nu. Menos de 1 centímetro quando o comando estava no limite. Mas aquela folga gerava um atraso entre o movimento do manche e a resposta do avião. Em alta velocidade, esse atraso era irrelevante. Mas em baixa velocidade, durante curvas fechadas num combate, aquela fração de segundo era o espaço que o Zero precisava para tirar a vantagem do piloto americano. 2 meses antes, McKenna havia informado isso ao oficial de engenharia da unidade. A resposta foi fria. Tudo estava dentro das especificações de fábrica. Não havia motivo para ajustes. E mesmo que houvesse, um mecânico de campo não tinha permissão para modificar o sistema de comando. Isso exigia a autorização da Lockheed, que estava a milhares de quilômetros dali. Então, McKenna fez algo que quebrava praticamente todas as regras da manutenção militar. Pegou um pedaço de arame de piano retirado de um avião destruído, cortou cerca de 15 centímetros, dobrou em formato de Z e instalou aquilo no cabo do aileron esquerdo do P-38 de Hayes, como um tensionador improvisado. O serviço levou 8 minutos. Acrescentou uma pressão mínima ao cabo, pouco menos de meio quilo. Mas eliminou completamente a folga que estava custando vidas. Ninguém percebeu. Na inspeção pré-voo, a equipe se concentrou em níveis de óleo e munição. Ninguém tocou nos cabos. McKenna observou Hayes taxiar, ganhar velocidade e desaparecer no céu. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. E os minutos que se seguiram mudariam para sempre a maneira como o P-38 seria usado no Pacífico. O primeiro piloto que McKenna perdeu para um Zero foi o tenente David Chen, em 9 de julho de 1943. Chen havia chegado à região 3 semanas antes. McKenna cuidava do avião dele todos os dias. Falavam da Califórnia. Chen era de Sacramento, McKenna de Long Beach. Ambos tinham trabalhado como mecânicos de automóveis antes da guerra.
Um dia, Chen voltou com 3 buracos de bala no lado esquerdo da aeronave. Contou que um Zero havia entrado por dentro de sua curva. Disse que tentou executar a manobra recomendada, rolar o avião e mergulhar, mas a resposta da aeronave parecia atrasada, como se estivesse lutando contra ele. O Zero quase o derrubou. Só escapou porque o ala dele conseguiu abatê-lo. Quando McKenna examinou os buracos de bala, percebeu que estavam agrupados demais. Aquilo mostrava que o piloto japonês havia previsto exatamente onde Chen estaria. Algo impossível se o P-38 tivesse respondido com rapidez. Chen não voltou a voar aquele avião. Ele próprio desapareceu 3 semanas depois, pilotando outro P-38. O relatório dizia a mesma coisa. Erro do piloto ao tentar manobrar em curva. McKenna não acreditou. Sabia o que tinha visto nas mãos. Pouco depois veio o capitão William Morrison, mais experiente, com 11 vitórias confirmadas. Morrison conhecia o P-38 profundamente e voava com inteligência. Num combate em agosto, conseguiu derrubar um Zero. Mas quando girou para enfrentar o outro, percebeu que os controles estavam moles. A aeronave parecia responder atrasada demais, e isso foi suficiente para os Zeros o alcançarem e derrubarem. O amigo de McKenna, Rodrigues, era o chefe de manutenção de Morrison. Ele investigou tudo após o impacto. Ajustes, tensões, alinhamentos, tudo dentro dos padrões. Mesmo assim, Morrison havia morrido, e McKenna tinha certeza do motivo. Em meados de agosto, ele já tinha visto 17 pilotos morrerem. Alguns ele conhecia bem, outros só de vista, mas tinha trabalhado em cada aeronave e assinado cada livro de manutenção. Alguns voltavam do céu e pousavam, outros simplesmente não retornavam. Os sobreviventes falavam a mesma coisa. O avião demorava a reagir, parecia pesado em curvas fechadas, havia um atraso que ninguém conseguia explicar. McKenna começou a testar a tensão dos cabos, ouvindo o som que eles faziam quando eram puxados. Cabos frouxos tinham um timbre diferente de cabos bem tensionados. Quase todos os P-38 em operação tinham um som errado, embora estivessem dentro do manual. Era um problema pequeno e invisível, mas estava matando homens que confiavam na máquina. Numa noite abafada, após o expediente, McKenna explicou isso a Rodrigues. Rodrigues perguntou se havia alguma solução. McKenna respondeu que havia, mas era ilegal e podia destruir a carreira de qualquer mecânico que tentasse. Enquanto isso, Hayes, o jovem piloto que McKenna via todos os dias, estava vivendo uma sequência de frustrações. Em sua terceira missão, mergulhou sobre um Zero a quase 650 km por hora, executando tudo conforme o manual. Mas quando tentou seguir o Zero na curva, sentiu o atraso. Perdeu a chance. Na quarta missão, quase morreu. Rediferiu o rolamento e tentou escapar, mas o atraso nos controles deu tempo para um Zero acertar seu avião com canhões de 20 mm. Na quinta missão, viu seu amigo e colega de treinamento, Thomas Parker, morrer ao vivo no rádio. Parker tentava desesperadamente virar, reverter, encontrar alguma manobra que o Zero não acompanhasse, mas o japonês permaneceu ali, grudado, até destruir o avião. A aeronave de Parker não tinha nenhum defeito registrado, mas Parker morreu de qualquer forma. Na véspera da missão decisiva, Hayes procurou McKenna no hangar. Não pediu milagre, pediu ajuda. McKenna sabia que, se não fizesse nada, aquele garoto seria mais um corpo retornando sem vida. Então decidiu quebrar todas as regras. No silêncio quente do hangar noturno, com a iluminação fraca e o barulho distante dos geradores, McKenna retirou o painel de inspeção e examinou o cabo mais uma vez. A folga estava lá. Pegou o pedaço de arame de piano que havia guardado sem saber exatamente por quê. Dobrou cuidadosamente, lutando contra a rigidez do metal, cortando o dedo na segunda tentativa. Trabalhou sozinho, em um espaço apertado, com suor escorrendo pelas costas e a constante sensação de que poderia ser descoberto. Instalou o tensionador improvisado. Testou, finalizou. Depois limpou o sangue, recolheu as ferramentas e saiu do hangar à 1 da manhã, exausto e inquieto. Se desse errado, ele seria o responsável pela morte de Hayes.
Se desse certo, talvez salvasse uma vida. Na manhã seguinte, às 6h30, McKenna acompanhou a preparação do avião. Hayes caminhou até o cockpit e às 7h42, o P-38 decolou. Às 8h14, encontraram os zeros sobre o Golfo de Huon. Hayes mergulhou, aproximou-se de um zero e disparou. Alguns tiros acertaram, mas não o suficiente. O zero virou subitamente e Hayes virou atrás. Foi nesse instante que percebeu. O atraso tinha sumido. O avião respondia no mesmo instante em que ele movia o manche. O P-38 nunca tinha se comportado daquela forma. Ele girava com agressividade, rapidez, precisão. Fez a curva, reencontrou o zero e disparou. Desta vez, o zero explodiu em chamas. Logo depois, 3 zeros mergulharam sobre Hayes. Pelo protocolo, ele deveria fugir. Mas fugas não haviam funcionado antes, então ele virou para enfrentar. O P-38 respondeu como se fosse outro avião, rápido, firme, previsível. Ele derrubou mais 2 zeros em poucos segundos. O terceiro tentou escapar. Hayes deixou-o ir. Estava sem munição e com pouco combustível. Quando pousou, estava tremendo de adrenalina. Saiu da cabine, caminhou até McKenna e disse apenas: "Funcionou." Nos céus, outros pilotos tinham visto o P-38 de Hayes. O capitão Frank Mitchell ficou impressionado. Sabia que Hayes era bom, mas não tão bom. A diferença tinha de estar na aeronave. Mitchell procurou McKenna e pediu o mesmo ajuste. McKenna fez, mas alertou sobre os riscos. Mitchell não ligou. No dia seguinte, Mitchell voou com a modificação e voltou dizendo que o avião se transformara. Parecia um caça leve e não uma máquina pesada. A notícia se espalhou em silêncio pelos pilotos. Em poucos dias, McKenna tinha feito a modificação em 9 aeronaves. Outros mecânicos copiaram. Pilotos pediam o ajuste durante conversas informais. Alguns se recusavam, por medo. Outros aceitaram prontamente. Em setembro, cerca de 40 P-38 estavam modificados. Os japoneses perceberam a mudança antes dos oficiais americanos. Relatórios da aviação japonesa diziam que os P-38 estavam entrando em curvas mais rápidas, revertendo manobras que antes eram previsíveis demais. O famoso piloto japonês Saburo Sakai quase colidiu com um P-38 modificado porque calculou errado o tempo de reação americano, tempo que agora não tinha mais atraso. As perdas japonesas aumentaram, as americanas diminuíram drasticamente, a moral mudou. A guerra em si mudou. Por fim, inspetores americanos descobriram que algo estava errado com as leituras de tensão dos cabos. Encontraram o truque. Relataram. Um time da Lockheed foi enviado para investigar. Testaram o tensionador improvisado e concluíram que era seguro e deveria ter sido incorporado desde o começo. O modelo P-38J já veio com uma solução oficial, mas o nome de McKenna não apareceu em lugar nenhum. Hayes sobreviveu à guerra, virou piloto agrícola, criou família. Mitchell virou coronel. E ambos contavam discretamente sobre a modificação que salvou suas vidas. Décadas depois, um historiador encontrou documentos antigos. Rastreou McKenna, já idoso, ainda trabalhando em uma pequena oficina, e finalmente registrou a história. Os cálculos sugerem que o simples pedaço de arame pode ter salvado entre 80 e 100 pilotos. McKenna morreu em 2006, aos 88 anos. Seu obituário dizia apenas que ele serviu como mecânico na Segunda Guerra. Mas na parede da oficina onde trabalhou depois da guerra, ainda há uma foto desbotada. Um jovem mecânico de macacão manchado de graxa posando ao lado de um P-38 em agosto de 1943, na Nova Guiné. E essa foto é o único registro silencioso de como a guerra, às vezes, muda, não por causa de generais, nem de engenheiros, mas por causa de um mecânico anônimo que decidiu não esperar permissão para salvar vidas.